Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que nos curtem, estão conosco, meus amigos, meus irmãos. Um abraço a todos vocês que estão sempre participando conosco nesse momento de alegria no Senhor, nesse nosso café da manhã espiritual. Hoje a palavra de Deus está em Malaquias 3, do versículo 7 ao versículo 11, onde tem como título: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. É sobre os dízimos e oferta. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizes: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubas, e dizes: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubas a mim, vós toda a nação. Trazei-vos todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Queridos amigos, irmãos, queridos colegas das redes sociais, não mudem agora. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês nesse exato momento vai dizer: lá vem o Tarcísio falar sobre dízimos e oferta, no mínimo vai pedir dinheiro. Então eu queria que você escutasse essa mensagem que eu tenho para vocês, que Deus mandou dar para vocês. Amém? Glória a Deus. Eu fico imaginando, quando escuto uma palavra dessa, e na pregação, os amados e queridos irmãos distorcem, dizendo que é para você dizimar 10% do que você ganha, ofertar para a sua igreja, para a casa de Deus. A palavra manda que nós devemos ofertar, sim, mas que essa oferta seja uma oferta que tenha um direcionamento, que esse dinheiro tenha um caminho a ser dado. Vamos ler agora Atos dos Apóstolos 11, do 28 ao 30, o que diz a palavra do Senhor. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. O Cláudio César que falamos aqui, ele foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana e governou de 24 de 1 de 41 depois de Cristo até sua morte em 54. Nasceu na atual cidade de Lyon, na Gália, e foi o primeiro imperador romano nascido fora da Península Itálica. Nessa época foi quando se sucedeu essa mensagem dos discípulos do Senhor Jesus. Eu fico assim imaginando como é que eu, como um ministro do Evangelho, posso dizer que você me oferte isso, me oferte aquilo, é para a manutenção do programa, é para a manutenção da casa de Deus. Quando hoje nós temos o YouTube, o Facebook e outras redes sociais que você não precisa gastar, você não gasta nada para mandar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, imaginem só vocês, eu como um pastor, como vários seguidores, amigos que tenho, como cantor romântico, como cantor de Deus, criar uma igreja e nesse templo investir um dinheiro enorme, uma igreja, um templo faraônico. Eu não vou fazer aquilo com minhas posses, não. Alguém está pagando por isso. Quando veio existir um templo grande no mundo, o de Salomão, foi obra do governo dele.
O dinheiro, o povo pagava, mas com os impostos, não os dízimos e ofertas. Vamos aqui para Atos Apóstolos 11:29, que diz a palavra de Deus. Creia tão somente, está na palavra, meu irmão. Está na palavra de Deus. Não sou eu que estou criando. Atos 11:28-30. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no governo no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Eu vejo muita diferença do passado para cá. Na realidade, a palavra do Senhor, ela é tremenda, porque hoje em dia mudou tudo. Hoje em dia, a ética humana, a maneira do comportamento humano mudou muito e vai de mal a pior, por falta do aconselhamento dos verdadeiros homens de Deus ao povo de Deus. Ao povo de Deus que eu falo, sempre repito, povo de Deus não é só o evangélico não, que está na igreja não é só o católico não, é toda uma nação. Jesus Cristo veio para salvar um povo inteiro, não veio para salvar denominações. Então, de que custava eu aqui estar pregando e mais cedo ou mais tarde estar dizendo, meus irmãos, eu preciso, minha conta bancária é número tal, deposite lá para esse programa continuar no ar, para que eu possa comprar uma máquina melhor para filmagem. Não, isso eu faço em casa no meu próprio celular e não deixo de enviar a mensagem de Deus. O que eu vejo é muita gente dizimando, ofertando, vendendo o que é seu dentro de casa para fogueira santa, para não sei o que mais lá, e passando fome, pessoas que estão enlouquecendo porque estão perdendo tudo, achando que Deus está mandando fazer isso. Amados irmãos, me desculpem, mas isso não é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue sempre nos esclarecendo o melhor da sua boa parte, do seu amor maravilhoso para conosco, para que possamos aqui alertar a esse povo que pode ter uma nação, pode ter um governo, mas precisa da orientação espiritual dos homens de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor e sempre ao lado dessa nossa família enorme chamada Brasil, mundo inteiro.